Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodos de Libertação e Guerra Espiritual. E hoje aqui eu tô com a Nani Bieda. Nani Bieda, ela que ministra o curso Comunicação Intencional, que prepara a gente para falar com clareza, desenvoltura dentro do time, dentro da voz, alcançar as audiências e anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar que Jesus veio para libertar cativos, por liberdades oprimidos e dar vista aos cegos. Nani, Deus abençoe. A Nani também é âncora da Rádio Melodia FM em Belo Horizonte, mas que tem alcance em todo o país e é membro, é nossa ovelha ali na Igreja Batista Bom Retiro. Deus abençoe, Nani. Que bom que você está aqui de novo com a A gente. alegria toda minha de estar aqui mais uma vez nesse episódio onde vamos esclarecer, o pastor vai esclarecer muitas dúvidas que chegam nas suas redes sociais e eu fico muito feliz, me sinto abençoada, honrada, privilegiada de estar num veículo de comunicação, minha área, que pode propagar com clareza, desmistificando sofismas na mente de pessoas que às vezes são cristãs há muito tempo, mas ainda ficam patinando, digamos assim. Então, para mim, estar aqui, pastor, é uma honra, ainda mais com o meu pastor. Graças a Deus. Você que nos segue, já deixe agora para você não esquecer o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Existe um sininho aí que você aperta, que você começa a receber todas as notificações. Eu já vou dizer para você que eu vou adiantar, vou dar um spoiler, né? A voz profética, ela dá spoiler Aí. sobre o futuro. Segunda-feira, dia 18 e dia 19 de agosto, a gente vai estar junto aqui. Eu vou fazer uma jornada, uma imersão, aqui pelo YouTube mesmo, 18 e 19, segunda e terça-feira de agosto. Vou fazer uma imersão em cura e libertação. Então nós vamos começar às 20 horas. A gente tem hora para começar e a gente deve acabar lá pelas 11 da noite. Vou ficar mais 3 horas dando um curso intensivo aqui para você. É gratuito, tá bom, gente? O pessoal pergunta, a gente recebe de graça, entrega de graça. Aqui no canal do YouTube, 18 e 19, você que sempre quis fazer com a gente o curso, dia 18 e 19, eu vou dar um curso online aqui pelo canal do YouTube, Oswaldo Lobo. Então você que não se inscreveu, se inscreve no canal para você não ficar de fora. Hoje nós vamos responder perguntas. Perguntas que chegam tanto no canal do YouTube quanto nas suas redes sociais, pessoas que te seguem, as pessoas que carregam dúvidas, curiosidades. Eu já posso começar com uma pergunta. Pode, mas eu quero antes pedir para você seguir a Nani também, no @NaniBieda. Eu vou deixar aqui a descrição, a gente vai colocar no podcast. Você pode mandar perguntas para ela também, que ela vai responder. Vamos lá, Vai ser Nani? uma honra responder. Aqui a gente fala sobre libertação, cura da alma, mas de todos os assuntos. Todos os assuntos, de comunicação também, né? Por que não? Pastor Lobo, paz do Senhor, primeira pergunta. Como ajudar o meu filho adolescente a entender o chamado dele? Muito boa pergunta, né? A vocação, o chamado, ele é confirmado pelo fruto. Às vezes nem mesmo a gente entende o chamado. Por exemplo, vou dar um exemplo de um adolescente. O rei Davi era um adolescente. A família dele achava que ele estava destinado a cuidar de ovelhas. Mas Deus tinha destinado ele a ser rei. Quando o profeta Samuel ele chega na casa do pai dele, Jessé tá tem 7, mas só tem 6 filhos ali. Porque a família achava que aquele adolescente era não importante, era desimportante. O próprio profeta Samuel se engana, ele vai ungir o cara errado. Achava que Aminadab era o cara. Aí Deus fala, não, você enxerga com os olhos humanos, mas Deus enxerga aquilo que ninguém vê. Ou seja, Deus não vê como o homem vê. Deus, ele não vê com os olhos humanos. Os olhos humanos veem a aparência. E Deus vê o interior. Então, vou dizer para essa mãe de adolescente, para qualquer mãe aqui, enxergue aquilo que Deus está enxergando. Existem coisas que só o teu filho faz. Existe uma vocação tremenda, ou em cuidar, ou em ensinar, ou em praticar, ou em viver. Isso é algo que Deus vai entregando, vai confirmando. Sabia que é igual a discernimento espiritual? Seriam sinais, vivências, práticas, habilidades ao longo da vida. De repente alguém fala assim, pastor, não tenho habilidade, não presto para nada, não sei fazer nada, não escuto a voz de Deus.
mas no fundo, ela não vê habilidades que tem e talvez é nisso que ela vai frutificar? Ela não vê a habilidade que ela quer. E ela não vê a habilidade que Deus deu. Ela não vê valor naquilo que faz. Tem gente que a gente pega o corpo humano, o apóstolo Paulo explica essa questão da vocação no corpo humano. Por exemplo, se eu perguntar aí para você agora, aponta onde está o teu apêndice. O cara, acho que está aqui, eu acho que está aqui, né? Ele não sabe onde é que está, mas o apêndice é necessário. Onde é que está teu pâncreas? Uhum. Você pergunta. Ih, não sei. Se eu perguntar onde estão teus olhos, a criança bota a mão no olho, bota a mão no nariz, na boca, na orelha, porque é um membro aparente. Mas ninguém vive sem coração. Ninguém vive sem pulmão. Ninguém vive sem rim, sem fígado. Não é verdade? Onde está a artéria mamária? Onde está a safena? Ele, não, peraí, pastor, está desse lado? Entendeu? Então, o melhor de tudo é uma mãe, em vez de ficar preocupada com a vocação do filho específica, orar pelo desempenho do filho naquilo que Deus deu. É desse Incentivar, jeito. É desse jeito. investir. É desse jeito. A minha filha hoje me ligou cedo, para me contar a respeito de um convite que ela recebeu para trabalhar fora do país. Pai, uma empresa acabou de me ligar, ela é fluente, né, em diversas línguas, e me ligou e ela estava muito feliz por isso, né? Estava muito contente por isso. Quer dizer, eu não posso ficar triste porque minha filha vai vencer, porque ela vai sair de perto de mim, porque vai levar o meu genro, o meu neto embora, né? Quando na verdade eu orei por isso. Então a mãe deve abençoar o seu filho. E o despertamento para o dom, para a vocação, Deus vai entregar. Vamos para uma segunda pergunta? Vamos falar sobre legalidade. Uhum. Pastor Lobo, é legalidade não entregar o dízimo? Uhum. A palavra legalidade foi cunhada pelo movimento neopentecostal. Tá bom? Não é uma palavra bíblica. Legalidade significa que você deu uma oportunidade para o diabo agir na sua vida. É desse sentido que as pessoas entendem a legalidade. Eu vou trazer aqui um texto para gente de Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo: não dê oportunidade, não dê lugar ao diabo. O que é lugar? É uma legitimidade. O diabo está agindo por algo. O dízimo, ele não promove uma porta aberta. O dízimo é justamente o contrário. O dízimo, ele fecha a porta. Ele protege. Quando a Bíblia fala sobre dízimo, a Bíblia fala sobre dízimo, oferta de primícia, oferta pelo pecado, oferta de comunhão. Tudo isso, capítulo 8, 9 e 10 do livro de Hebreus. Eu vou levar para o Novo Testamento. Tem gente que tem muita dificuldade com o Antigo Testamento, como se Deus do Antigo Testamento fosse ruim e o Deus do Novo Testamento fosse outro. Não, eu dou um like para Jesus, aqui eu dou um dislike para Deus. Mas a Escritura é uma só. Então vamos lá. O dízimo, ele cumpre uma tarefa, ele cumpre uma função, que é o sustento, entre outras coisas, da casa de Deus. O dízimo não pertence a mim, ele pertence ao Senhor. O dízimo, quando a pessoa fica muito preocupada com o dinheiro, ela deveria estar preocupada com a bênção. Você repara que o texto mais famoso de dízimo é Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, Deus diz assim: olha, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Mas no capítulo 3, verso 10, quer dizer, 2 versículos adiante, diz assim: eu o abençoarei com uma bênção tal. Então, o dízimo, ele provoca na minha vida enriquecimento. Então, quando você entrega o dízimo, você não está pagando uma conta. Eu paguei a escola, paguei a prestação do carro, eu paguei o aluguel, eu paguei a conta de luz, agora eu vou pagar o dízimo. Não é nesse sentido. O dízimo tem o sentido de colocar Deus em primeiro lugar. Então, não é uma legalidade. Ninguém deixa de ir para o céu porque não entregou o dízimo. Mas você desprotege a tua sementeira. Deus fala o seguinte: olha, eu abençoarei você com uma bênção que é uma janela aberta que ninguém vai segurar.
Pastor, e o dízimo, ele é entregue na igreja ou ele pode ser direcionado como algumas outras pessoas falam? Ah, ao invés de dar o meu dízimo na igreja, eu vou fazer uma oferta, em uma clínica de recuperação, ou vou comprar cesta básica ou alguma outra coisa. Esse texto de dízimo hoje, a igreja vive sob júdice, é interessante, né? Um dos discípulos, dos 12 discípulos, um era ladrão. Hum, O nome dele era Judas. hum. E a Bíblia não esconde isso, não. Era um endemoniado. Judas era um ganancioso. Então, o diabo adora escândalo. Hoje, quando a pessoa diz assim, eu vou entregar o dízimo em outro lugar que eu discordo de Deus. Então, é, pelo lugar, o dízimo não é meu, né? A 10ª parte pertence ao Senhor. Eu devolvo o dízimo para o Senhor. Eu devo devolver na minha igreja local. Tem um pastor que cuida de mim, tem um pastor que ele se prepara para trazer uma mensagem de Deus para mim. Tem um pastor que santifica a vida dele para orar por mim. Eu tenho um pastor que, quando tudo está errado, ou ele, ou algum dos pastores que estão com ele, vão cuidar de mim. Então, o dízimo deve ser devolvido à casa do tesouro. A oferta, não. Você entrega para quem você quiser. Não quero entregar uma oferta para uma pessoa, para uma instituição. A oferta, existe uma liberdade. A oferta vai além do dízimo. O dízimo é de tudo aquilo que vem para o meu bolso. Isso é dízimo. A oferta vai além disso. É por isso que a oferta muitas vezes é confundida com a palavra, é semelhante, sacrifício. Eu Uhum. vou sacrificar, estou fazendo com muito sacrifício. É isso. Agora, quando a pessoa é orgulhosa, ou quando a pessoa desconfia, ou quando a pessoa não concorda, ela entrega a outro lugar. Uhum. Esse coração de eu vou entregar meu dízimo aonde eu quiser. Eu congrego numa igreja, mas eu vou abençoar outra igreja. biblicamente, biblicamente, isso não concorda com as escrituras. Uhum, Você deve entregar o dízimo. Tem muita gente que aparece aqui, pastor, eu quero entregar para você o dízimo. Eu falei, para mim? Eu não recebo. uhum, Não recebo. Na nossa igreja, você sabe, tem gente que chega atrasada, pastor, não trouxe tal envelope do dízimo aqui, ó. Vai no gasofilaço, que é aquela entrega lá, ou você vai buscar o tesoureiro, vai entregar para o tesoureiro. uhum, Nem eu, nem os pastores da igreja recebem dízimo de ninguém. uhum, Inclusive, a gente não faz a gente não executa aquilo que entra. Quem executa é o time da administração. O uhum. pastor não pode tocar nisso, pertence ao Senhor mesmo. Primícias, pastor, ofertas de Uhum. primícias. Entraria também nessa questão? É diferente do dízimo? Ele é uma obrigação ou não? A primícia, ele era um componente da adoração antes da grande oferta que foi Jesus Cristo. Vamos combinar aqui? Jesus morreu na cruz para perdão de pecados. E ele foi sacrificado uma vez para perdão de todos os pecados. Então, número um, a primícia faz parte de uma oferta no Antigo Testamento que você juntava lá 1/30 da produção e sacrificava ao Senhor. Era uma maneira de você repartir com todos aquilo que Deus te abençoou. As grandes festas, são 7 grandes festas, que começa, né? Festa dos pães sem fermento, festa da Páscoa, festa das cabanas, festa das trombetas, todas elas apontam para Jesus. A festa do Pentecoste, né? O Pentecoste era a grande festa do encerramento da colheita. A colheita era terminada, eles, ó, vamos aproveitar, é mais ou menos como sai teu pagamento. Ó, saiu o pagamento, hoje eu vou comer um hambúrguer diferente, eu vou ali fora para comer uma comida, vou pagar para a família. É mais ou menos isso. Mas todas elas apontam para Jesus. A primícia tinha um sentido de colocar Deus em honra. Uhum, É, honra o Senhor com as primícias da tua renda. Significa o seguinte, eu tenho uma prioridade, primeiro Deus e depois eu. Hoje, alguns ministérios têm ensinado a respeito de primícia. Eu não vejo sentido isso na nova aliança. Não há sentido. Então, a primícia só deve ser entregue se o coração dela foi movido para isso. uhum, Você repara que dízimo e oferta tem 2 sentidos diferentes. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, em Hebreus capítulo 7, falam sobre dízimos. Em Mateus 23 fala sobre dízimo. uhum. Mas, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8 e 9 fala sobre oferta. E Deus diz, Deus ama a quem dá com alegria. Então tem gente que pega
Faz um voto, aí você entra num outro princípio. A Bíblia fala sobre voto, sobre primícia, sobre oferta, sobre dízimo, sobre dedicação de bens, sobre profanar mamão. Isso tudo são conceitos que cada um deles fazem colunas de fé. Tem gente que fala assim, não, Deus colocou no meu coração que eu vou pegar a primícia e vou dedicar como uma oferta, eu vou dedicar ao Senhor. Eu já fiz isso, Nani. Nani, no início do meu ministério, eu sou um pastor batista, dentro da Convenção Batista Brasileira, que é uma convenção que não estava acostumada com essa questão de libertação. Até que as igrejas foram ficando enormes, aí você começa a receber gente doente, gente afetada pelo mundo espiritual, gente aprisionada. Opa, preciso de um pastor para tratar desse caso aqui. Foi isso que aconteceu comigo. Então, dentro da nossa estrutura denominacional, a gente não aprendia isso. Uhum. A gente foi avançando à medida com que o rebanho foi necessitando disso. Necessitando. Uhum. E aí tem gente que é movido profeticamente para fazer isso. Pastor, eu fiz isso. Tinha um pastor que me perseguia muito, muito. Cara muito mais maduro do que eu, é um jovem pastor, né? Sem maturidade, sem experiência, mas com verdade, com santidade, com obediência do meu pastor. Ele me arrasava, mas ele falava mal assim, ele fazia questão de me machucar. E ele podia me machucar porque ele era mais maduro, pastor de uma igreja mais forte, né? E eu era um jovem ali. Aí um dia eu entreguei uma oferta para ele, sem ele saber. Aí você fala, pastor, aquilo para mim funcionou no altar. Foi que nem Davi. Davi falou, não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Uhum. Então isso é um sacrifício. Você vê, ofertas na Bíblia. A mulher que entrega 2 moedas. Ele não entregou 2 peras, 2 tomates. Ele fala, não, oferta de alimento. Não entregou 2 maçãs. Uhum. Entregou 2 Morre. pequenas moedas. O que Davi entregou? Ele pega, segundo Samuel 24, 24, ele pega uma parte em prata e entrega. Né? A oferta dele para o templo é uma oferta de riquezas de ouro, de prata pessoais. Então, Nani, Deus ama quem dá com alegria. Não é por obrigação. Mas tem gente que faz voto. É. Faz voto. Jacó fez um voto com o Senhor. Você repara que o voto é uma promessa para Deus de recompensa de amor. Uhum. É nesse sentido. Uhum. Entendeu? Uhum. Agora, teologicamente, primícia é algo que faz parte do Novo Testamento? Não faz parte. O que faz parte é você colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus e depois eu. É isso. O dinheiro, ele é altamente espiritual. É. Talvez a dificuldade, quando fala-se em tirar e botar a mão no bolso, ofertar, dizimar, investir no reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, isso cause uma desconfiança extrema na mente da pessoa. Eu vejo por aí, pastor, há tantos anos caminhando com Jesus, eu creio que o senhor também, com muito mais entendimento, de pessoas que investem em campanhas, pregam para campanhas e pessoas falam assim, eu quero tantas pessoas que vão ofertar determinado valor. Então, até onde isso, pastor, biblicamente, por exemplo, assim, pessoas humildes que vão de culto a culto e talvez não tenha o dinheiro para ofertar, se sente comovida e quer ofertar, acaba tirando alguma coisa da sua casa ou vendendo alguma coisa da sua casa para investir no reino, porque o dinheiro é espiritual. Como é que funciona isso? Você fez um monte de pergunta numa só. Tá bom? Então, gente humilde. A Bíblia fala de gente humilde. A Bíblia fala de uma viúva pobre que só tinha um pouquinho de farinha, né? E um pouquinho de azeite, que recebe um profeta em casa. E o profeta diz, primeiro entrega para mim. Uhum. Ela ficou pobre. O azeite multiplicou. A farinha multiplicou. Você vê gente na Bíblia, por exemplo, vou para o Novo Testamento, quando Paulo escreve, eu citei aqui 2 Coríntios capítulo 8 e 9, ele está falando dos macedônios. E diz que eles eram extremamente pobres, mas eles se recusaram a não participar da oferta que estava sendo mandada para os irmãos que estavam em Jerusalém. Então, a gente se preocupa muito com dinheiro. E Deus não se preocupa com dinheiro. Em Ageu, capítulo 2, verso 8, diz assim, minha é a prata
e meu é o ouro. Ou seja, fique tranquilo que eu vou resolver. Mas o coração da pessoa na obra mexe com Deus. Quem são as pessoas que mexem com Deus? É gente que se aproxima do altar. Por que, que Deus aceitou Abel e não aceitou Caim? Porque ele colocou primícia no altar. Uhum. Repara que Abel dá primícia do rebanho. E Caim, do que sobrou. Ao cabo de dias ele levou do fruto da terra. Os dois levaram a oferta, mas um colocou Deus em primeiro lugar. E, e Caim sabia que era o certo. Deus fala com ele: vem cá, por que você está tristinho aí? O pecado já é a sua porta e sobre o qual você deve dominar. Você quer ver gente que impressiona Deus, além de Davi? Davi, quando ele entrega a oferta ali, ele não ofereceria ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Se você pegar o livro de Crônicas, você vai ver que o anjo, na hora, ele embainha a espada e a praga cessa sobre a cidade de Jerusalém. Você pega a mulher que impressionou Jesus na véspera da crucificação de Jesus. Ela derrama um perfume caríssimo. Eu estou falando aqui de valor monetário. Sabe quanto custava aquele perfume a dia de hoje? R$ 8.000. Chega aí no Natal, no Uhum. Ano Novo, no Dia das Mães, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, você dá um perfume de R$ 8.000 para sua mãe, para seu pai? A pessoa não dá. Por quê? Porque custa caro. Nani, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com fé. Uhum. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com honra. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com você colocar Deus e como número um na sua vida. Então, é uma maneira de você dizer assim. Você citou um texto aqui que é muito interessante. O dinheiro é só espiritual. O dinheiro se disfarça de Deus, sabia? O dinheiro, ele veste uma fantasia de Deus. A pessoa não tem Deus, mas tem dinheiro. Aí ele fala, fui abençoado. Ele não tem bênção, não. O dinheiro. Vamos lá. Por que Judas traiu Jesus? Porque combinaram de dar para ele o dinheiro. Ele preferiu o dinheiro Que do acaba. que Deus, que acaba. Ele, no final, Nani, ele vai se enforcar Satanás ofereceu riquezas e reinos para Jesus. É Satanás que oferece isso. se ele se Só prostrar. que o nosso egoísmo, o egoísmo do ser humano, sempre vai estar desconfiado de alguém que está levando. É um malandro que está lá levando vantagem, tomando do pobre e dando, pegando para o rico. Né? A gente vê isso na política, a gente vê isso nos negócios, a gente vê isso nas fraudes. Hoje as pessoas estão fraudando o velhinho do INSS. Né? E por quê? Porque as pessoas amam o dinheiro. Aí tem outra questão. É o anzol, né? É a isca. Paulo escreve a Timóteo e fala o seguinte, ó. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E muita gente acaba buscando sofrimento. Nani, esse amor é verdadeiro. Você não pode amar a Deus e o dinheiro. Uhum. Não é isso? Uhum. Mateus, capítulo 6, verso 24. Ou você vai amar a Deus, ou você vai amar as riquezas. É um amor proibido. Só que o dinheiro ele se disfarça espiritualmente de uma maneira tão grotesca. E eu vi isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Meu filho, o pessoal aqui do canal sabe disso, teve câncer. O dinheiro não curou meu filho, não. O dinheiro, ele falha. O Uhum. dinheiro não é Deus. O dinheiro não promove paz familiar. O dinheiro não promove reconciliação sentimental. O dinheiro, o pessoal diz, não, é Ao melhor... contrário, né, pastor? Faltou dinheiro num casamento, por exemplo, se não tem uma estrutura, Por que o filho pródigo foi embora de casa? ganancioso. Gananciou, tinha muito dinheiro. Ele achou que o dinheiro não ia acabar. Acabou, né? Ele torrou. Então, Nani, hoje quando a gente fala de oferta, a gente está falando de abrir mão de algo que é confortável para a gente. Eu posso comer uma pizza a mais. Eu posso morar numa casa melhor. Eu posso... E eu começo a me afastar de Deus. Uhum. Sabe que tema é esse? Esse é o tema de um livro na Bíblia. O livro do profeta Ageu. Ageu está falando assim, vocês enriqueceram, esqueceram de mim. Vocês saíram do cativeiro, esqueceram de mim. Vocês estão morando numa casa linda, a minha casa está em ruínas. Vocês se preocupam com vocês, não se preocupam comigo. O livro do profeta Ageu, no Antigo Testamento, é o terceiro livro de trás para frente, né? De trás é Malaquias, Zacarias, Ageu. São os três últimos livros. Ele está puxando, vem cá. Até quando vocês vão habitar e ter o melhor? Quer ver uma coisa interessante? Na igreja,
O melhor para mim, o pior é o que sobra. Uhum. Ah, vamos fazer uma campanha aqui de arrecadação de brinquedo. Aí a pessoa leva brinquedo quebrado, né? Pro Dia das Crianças, bola furada, boneca sem braço. É sério. As pessoas não entregam para Deus o melhor, não. Eu já falo na igreja, se você vai trazer brinquedo quebrado, não Não. traga. A gente recebe roupa para dar para os pobres. A gente tem 3 áreas de vulneráveis na cidade de Curitiba. Que a gente tem o bairro do Ganchinho, né? Tem o lixão, que é o Cachimba, o lixão mesmo. Todo o lixo vai para lá. E temos uma área muito pobre ali, saindo de Curitiba, perto de São José dos Pinhais. A gente pede roupas. Ó, gente, tá chegando o inverno, tá muito frio em Curitiba, né? 30% de todas as roupas que a gente recebe é para jogar no lixo. Lixo. É a roupa que a pessoa está ali 30 anos sem lavar, rasgada, furada. As pessoas pensam que Deus vai receber isso. Esse, essa é o tema do livro de Ageu. Esse é um pedaço do tema do livro de Malaquias. Malaquias está falando assim: você acha que Deus vai receber isso? Quer dizer, para você, tu come a melhor pizza. Para Deus, dá um pedaço mofado. Uhum. Uhum. Para Deus, para você, você enche o teu estômago de filé mignon. E para Deus, dá o osso para ele roer. Tá entendendo? Uhum. A questão não é o dinheiro, não. É você não colocar Deus em primeiro lugar. A oferta, de fato, ela provoca Deus. Uau! E é altamente espiritual, É. por isso tudo isso. Pastor, falando sobre libertação, o senhor tem uma série de livros, cursos sobre isso, anos trabalhando com isso. E a pergunta é o seguinte: Pastor Lobo, o meu pastor não acredita em libertação. Eu me sinto perdida na igreja. O que eu posso fazer? As igrejas não são perfeitas e nem os pastores são perfeitos. Eu sou um pastor que o meu ministério cresceu especificamente na área de libertação e o meu pastor me orientou: Lobo, você vai ter que caminhar em 3 princípios. Toda pessoa que quer trabalhar com libertação tem que viver 3 princípios. Não significa que quem tem esses 3 princípios vão ser pastores na área de libertação. Em primeiro lugar, andar em santidade. Em segundo lugar, andar na verdade. Em terceiro lugar, andar em fé. O que significa? Andar em santidade significa pureza. Eu não tenho direito de errar. Não tenho, não. Eu não tenho direito de abrir oportunidades para o pecado. Não tenho. Se você gosta disso, você é fraco, vou dizer, o teu chamado não é para libertação. Estou sendo claro aqui com você. Claro. Pastor, eu não consigo, eu vivo caindo em pecado, eu não consigo resistir à tentação. E aqui, tentação, o pessoal pensa em pecado cabeludo. Não é isso não, gente. Pequenas É, coisas. qual foi o pecado de Saul? Por que Saul ficou endemoniado? Por quê? Porque ele teve ciúme. O problema de Saul primeiro foi ciúme. As mulheres começaram. Davi venceu Golias, começou a ganhar um monte de vitória. Pensou, ih, Davi ganhou de novo, Davi ganhou de novo. Rolou, né? Era trend, né? Então, aí Saul ouviu uma canção saindo da boca das mulheres. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Gente, um espírito de morte tomou conta daquele homem. Você repara que a partir dali ele quis matar Davi 1, 2, 3, tentou matar o filho, matou os sacerdotes e depois ele se matou. Então, quando a gente fala sobre pureza na área de libertação, significa ter uma vida de pecado confessado, ter uma vida onde você tem um mentor, onde você tem um pastor, Não é onde fazer o que você. quer ou o que acha que é certo. Ai, esse papo de Deus me disse, Deus me falou. Tem um livro muito bom, não escrevi ele, chamado. Muito antigo ele, né? Chamado Quebrando Corrente, do Neil Anderson, que ele fala sobre gente que quer andar sozinho. Deus me revelou que eu vou. Você repara que os profetas, eles são ungidos, aliás, tem um profeta só ungido, né? Unção é para rei e sacerdote. Mas é, Deus chama Paulo e Barnabé, é a igreja que chama. Tem gente que diz, não, Deus está me chamando para ir para uma obra. Não está chamando nada. Ele mesmo está se liberando. Número 2, andar na verdade. Então, andar em santidade e andar na verdade. Você não vai lidar com o pai da mentira sem conhecer a verdade. Você tem que ser uma pessoa que ama a palavra de Deus. Você não vai conhecer a Bíblia, vou sair hoje daqui desse podcast e vou. Não, você tem que ter uma vida. Você vai acumulando, né? Você vai juntando a Bíblia, ela vai entrando dentro de você, no final, ela faz parte da tua vida. E em terceiro lugar, a fé. Então, Jesus diz: você não conseguiu expulsar pela pequenez da vossa fé. A fé, sabe o que ela dá pra gente?
coragem. Ser forte e corajoso. Uhum. Então, a pergunta que você fez, pode repetir para mim? Que ela pertence a uma igreja, Que o o pastor, pastor não acredita em libertação. Ela está perdida, o que ela pode fazer? porque a teologia da gente, nas chamadas igrejas reformadas, igrejas ortodoxas, a gente acredita o quê? Que quem levantou a mão, aceitou Jesus, está com a vida resolvida. Não é isso? Ele cita 2 Coríntios capítulo 5, 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo. Só que ele está tirando o texto do contexto. Aquele texto não está falando de libertação. Está falando de gente que é grega, era o mundo helenístico daquele tempo, e gente que era os judeus que viviam na Grécia. A igreja estava sendo plantada em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, na Pisídia, na Lídia, na Galácia. Aquilo tudo naquele tempo não era Império Turco, era Império Grego, com uma noção de ocultismo grego. Eu vou falar para você, a libertação, ela faz parte de um processo. Que é um mapeamento todo, mas O mapeamento é um discernimento que você tem. Por exemplo, o meu pastor, não, eu não sou um cara bom no louvor e na adoração. Eu não sou. Não existe pastor completo. Tem pastor que ele é muito bom na voz profética, ele é péssimo no ensino. Péssimo. Tem pastor que é ótimo para ganhar vidas, mas ele é péssimo para cuidar de vidas. Ou seja, ele é mestre ou ele é evangelista, mas ele não é pastor no sentido de cuidado. Então eu vou falar para minha irmã, eu estou perdida. Tem duas respostas para você. Ou você que escolheu, quem escolhe a igreja é a ovelha, quem escolhe o pastor é a ovelha. Ou você busca o pastoreio desse pastor, mas se você está precisando de libertação, você tem que buscar uma igreja que trabalha com libertação. Porque nenhuma igreja é perfeita. Porque a igreja é feita por gente, criada por Deus, estabelecida por Deus, mas hoje quem cuida da igreja são seres humanos que não têm todos os dons. Daninha, estamos chegando no final e a gente vai dar aqui a nossa... Eu vou falar para você, você que seguiu a gente até aqui, antes da pergunta, deixa o teu like, se inscreve no canal. Se você quiser os livros, aqui eu tenho 9 livros, vou mostrar alguns aqui para você. Aliança de Almas, o Poder Espiritual da Sexualidade, é um livro excelente para quem é casado, para quem é solteiro, vai ajudar muito você. Sangue nos Umbrais é o fundamento para a libertação. Aqui tem um curso completo de libertação espiritual. Casa de Paz, cura e libertação da sua família. A gente trata sobre orfandade, sobre paternidade, sobre aliança no casamento, sobre restauração de aliança. Intercessão em Chamas é um livro de guerra espiritual através da oração. E o Guerra Espiritual, eu tenho mais 4 livros que estão aqui, todos no site www.institutoexodos.com, e também no institutoexodos.com nós vamos ter esse ano uma imersão presencial em Curitiba, dias 16, 17 e 18 de outubro. Estaremos juntos em Curitiba e vai ser uma benção. As inscrições unicamente pelo www.institutoexodos.com. Se você quiser convidar a Nani, Deus deu para ela algo que a gente não consegue ver. Ela coloca aquilo que a gente tem para oferecer, que é a palavra de Deus, dentro de um contexto de ensino, de ministração profética, para atingir mesmo as massas, para você colaborar com o anúncio da expansão do reino de Deus com inteligência, com sabedoria, com elegância, né? Com educação. Ela treinou o nosso time de pastores ali em Bom Retiro e ela tem, além disso, né? A voz dela é ouvida em todo o Brasil através da Rádio Melodia. Fala um pouquinho pra gente, antes de sim. você fazer a pergunta, né? 19 anos trabalhando com comunicação, pastor. 19 anos trabalhando em rádio. E sim, eu recebi realmente, durante todo esse processo da construção do curso e ministrando o curso, essa inclinação para lapidar pessoas do reino de Deus para se comunicarem melhor. Então, está tudo dentro de nós. Cada um tem sua identidade, sua característica de pregar. Nós não fomos colocados numa esteira, não somos todos iguais. E a característica, a habilidade que você tem
ela vai conectar com alguém, ela vai entregar uma mensagem para alguém, mas talvez você se intimide por vergonha, por alguma questão. Talvez, como o pastor comentou, uma questão psicológica e emocional. Você ouviu durante muito tempo que você não seria ninguém, e quando você vai se colocar em público, aquilo vem na sua cabeça de que você não é ninguém, então você não consegue falar. E eu tô aqui para ajudar. Eu posso ajudar com um método muito simples, muito prático e muito eficaz para que você deslanche nessa missão tão extraordinária. A pessoa, pastor, eu morro de medo, eu sou tímido, eu sou muito fechado, mas eu tenho aqui dentro de mim uma vontade, tem um arde, uma chama. Eu tenho alguma chance? 100%. Pessoas que hoje não só pregar ao vivo na igreja, em loco, mas de repente aqui. Tem pessoas que têm um chamado e podem criar um canal, podem fazer uma live, podem reunir mulheres, homens na sua casa, pequenos grupos, pastor. Como nós temos, trabalhamos em células, o senhor dá um treinamento de usina de líderes na nossa igreja para aprender a se posicionar, falar, né? Nós não estamos aqui fazendo indução, mas é a palavra muito bem aplicada e o corpo inteiro fala, a sua voz transmite. 97% da comunicação não é verbal. As pessoas já tiram uma conclusão de bater o olho. Uhum. 7% só é o que falamos. Mas quando nós pegamos tudo isso e potencializamos de acordo com cada pessoa, pensa que ferramenta poderosa. Amém. E é isso que Amém. eu faço. Amém. Amém, Nani. Vamos então, Nani, uma alegria ter você aqui. Muito Fico obrigado mais muito uma feliz. vez. Que bom que você está caminhando do lado da gente. Nani é uma ovelha minha, da pastora Fabíola, que tem inspirado a gente através dos louvores, da ministração profética, da voz que tem alcançado tanta gente através da ministração da palavra de Deus cantada, que é o Amém. louvor. Amém. Amém? Amém. Tem mais uma pergunta pra Posso mandar um gente? beijinho para minha pastora? Pode. Ai, eu amo minha pastora. Pastora Fabíola, um beijo, te amo. Ela me abençoa todos os dias. Obrigada pelo incentivo, pelo carinho. A senhora é uma bênção na minha vida. Resposta de oração. Amém. Pastor, ao orar, uma irmã colocou a mão na minha cabeça. Não deu nem tempo e ela caiu. Uhum. Por quê? Existem algumas questões aí. Em meu lugar, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nem todo mundo que se diz que irmão é crente, né? A gente vê muito falso profeta. Então, especialmente na vida de quem é mais jovem ou imaturo na fé, isso pode impressionar. A mim não impressiona em nada. Uma pessoa endemoniada vai botar a mão na minha cabeça, ela vai cair endemoniada. Eu não tenho, ai, pastor, botou a mão na minha cabeça. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, não tenho. Por quê? Porque eu sei aquele que habita em mim. Eu sei que o mundo espiritual, meu Deus, vai reagir em meu favor. Em segundo lugar, tem muita gente que tem emocionalismo, de verdade. São pessoas emocionadas, você encosta, já cai, já desmaia, já também tem muito emocionalismo. Segundo lugar, terceiro lugar, tem gente que gosta de aparecer. Tem gente que gosta de destaque. Tem gente que diz, Deus me disse, Deus me falou, Deus me contou, Deus não falou nada. Isso é perigoso, por quê? Porque você entra na área da mentira. Quero que você leia em casa, pode ler em casa, Deuteronômio capítulo 8, verso 21. Gente, capítulo 18, verso 21 ou capítulo 21, verso 18? Deuteronômio, capítulo 21, 18, eu acho que é isso. É isso. Você vai ver sobre gente que profetiza quando Deus não falou nada. Isso atrai espírito de morte. Eu não estou dizendo que Deus não fala, Deus fala em profecia. Eu acredito em profecia, eu acredito que eu tenho um dom profético. Deus tem me usado nisso. Mas tem muita gente que não tem o dom profético e fica mentindo para o povo. Deus me disse, Deus me falou, por quê? Porque ele quer um espaço de destaque na igreja. A Bíblia chama isso de pecado. Quando você orar, ora em silêncio. Deus vai vir no silêncio, no secreto, perdão, e vai te recompensar. Quando você jejuar, não fica mostrando para os outros. E quando você fizer o bem, a tua mão direita não sabe que é a mão esquerda. Existe um local de secreto com Deus. Mas Deus levanta profetas também. Então, a gente tem aí diversas coisas. Agora, tem gente que é só emoção. Coloca a mão, cai, você levanta. Agora, tem um quarto questão, que é a questão do endemoniamento mesmo. Uhum. Então, tem pessoas que basta você chegar perto. Você não precisa nem botar a mão na cabeça. Você fala assim, em nome de Jesus, já cai endemoniado. São pessoas que o diabo atingiu assim um nível um nível tão evidente de que o diabo está aí que qualquer aproximação, presença, qualquer
o diabo já manifesta. Então eu digo para minha irmã, tem diversas respostas para isso. Agora eu vou te orientar, continue vivendo com Deus, continue crendo na palavra de Deus, continue vivendo em santidade, tá bom? Não tenha medo desses espetáculos, não tenha medo, a voz profética ela obedece um protocolo de santidade. Vive em santidade. Deus não fez você para você cair, mas para você ficar em pé. Amém? Amém. Amém, gente? Gente, hoje foi uma benção aqui, falamos de tanta coisa. Quero que você continue seguindo a gente. Se inscreva lá. Nem é se inscrever, né? Vai lá no Instagram. A gente se inscreve no. No Instagram, segue. Segue. Uhum. Segue lá o Instagram, Nani Bieda, Nani com E, Nanebieda, Nani Bieda. E também a gente no @PRE Osvaldo Lobo. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal e fique ligado. A gente tá junto aqui no canal do YouTube Osvaldo Lobo para abençoar a sua vida. Fica na paz. Dá um tchau aí, Nani. Valeu. Deus abençoe, gente. Até mais.